Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nossa casa para mais uma palestra, ou melhor, para uma conversa fraterna. E que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Devo dizer que esta é a minha primeira experiência em conversar com vocês online. E dessa maneira, peço a compreensão de todos por uma eventual falha técnica ou minha mesma, por ainda não estar habituado com essa ferramenta. E essas falhas são naturais de acontecer. Então, eu peço a compreensão de todos. E agora, convido a todos a fechar os olhos, a se transportarem para a nossa sala de passes, nos dando as mãos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo aos mentores da casa por mais esse dia de atividades. E vamos agradecendo ao nosso Pai por mais esse encontro. E pedimos humildemente a Ele que envie seus mensageiros para nos dar a sustentação necessária para que tudo corra da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Esta noite, iremos fazer uma pequena reflexão sobre uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Vigiai e orai. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, vejam o que eu li há pouco tempo em um desses portais de notícias. Vi um caso de um jovem turco de nome Zaabat, que salvou uma menina de 2 anos, após ela cair de uma janela do 2º andar, do prédio em que morava em Istambul. Zaabat, o rapaz que salvou a menina, declarou em uma entrevista que percebeu que a menina ia cair quando ela se aproximou da janela e, por precaução, decidiu esperar. Quando Doha Mohamed caiu, ele estava pronto para salvá-la. Por que isso aconteceu? Porque ele estava vigiando. O princípio que salvou Doha é o mesmo que nos livrará de muitos perigos e males desnecessários. Mas para isso, precisamos seguir a recomendação de Jesus: vigiar e orar. E por que Jesus disse vigiar e orar? Nessa passagem, vemos que Jesus, após a última ceia, e já sabendo que seu fim estava próximo, dirigiu-se ao Getsemane, jardim ou horto situado ao redor de Jerusalém, aos pés do Monte das Oliveiras, e levou consigo Pedro, Tiago e João. E quando chegou ao local, disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus se afastou e foi orar a Deus. E disse: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Vale lembrar que o cálice é uma imagem usada para se referir a um sofrimento, castigo ou prova difícil. E continua Jesus com seu diálogo com Deus, nosso Pai. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os encontrou dormindo, e foi dizendo a Pedro: então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo?
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está forte, mas a carne é fraca. Com certeza, a intenção dos discípulos era ficarem acordados, mas cederam à tentação do sono. Acho que todos nós já lemos ou ouvimos falar sobre vigilância e oração, não é mesmo? Vocês acreditam que ainda há pessoas que pensam que vigiar quer dizer vigiar os outros e ainda orando para que não deem algum tipo de prejuízo? Brincadeiras à parte. Esse conselho de vigiar e orar é um ensinamento de grande profundidade, como todos os ensinamentos de Jesus. Nesse caso, o significado de vigiar é estar de vigília ou sentinela. E estar de vigília é o estado de quem à noite se conserva desperto, atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém. Em outros casos, vigiar também pode significar observar atentamente, precaver-se. A interpretação evangélica para o termo vigiar é de que precisamos tomar precauções para termos o equilíbrio e a lucidez para percebermos e escolher o que verdadeiramente será melhor para nós, nas mais variadas situações do nosso dia a dia. Com isso, o vigiai e orai é um alerta bem oportuno que envolve a razão e a emoção de cada um de nós. A razão, porque através de observação atenta e constante para percebermos as nossas predisposições negativas mais íntimas. A emoção, porque nos ajuda a estabelecer, através da prece, nossa sintonia com Deus e o plano espiritual superior, de modo a nos fortalecermos moralmente perante as dúvidas e conflitos. Em relação a isso, o espírito miramês nos ensina: se o homem fosse espírito perfeito, não estaria reencarnado na Terra, sofrendo as duras consequências deste plano. A evolução é uma lei criada por Deus, e é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que devem empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que se encontram, desde os primeiros instantes em que ingressa pelas portas da reencarnação. O espírito carrega consigo a bagagem das experiências e necessidades e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão de seus instintos inferiores. E ela prossegue dizendo: para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprende a vigiar, continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz, só os lobos caem nas armadilhas dos lobos. Os que não conseguem vigiar continuam a serem lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal, que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. E ela termina dizendo: o exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimento inesgotáveis, e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão
constitui professor insubstituível no templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus, ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. O vigiar e orar é um ensinamento tão importante que Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, pedindo em um de seus pontos: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vejam como é importante o alerta de Jesus no orai e vigiai. Porque, através da prece, temos a possibilidade de captar, com maior facilidade, a salutar influência dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e atitudes. Se atentarmos para essas palavras de Jesus, percebemos que, ao deixar o Pai Nosso, ele não nos ensinou a pedir o afastamento ou eliminar as tentações, mas a força necessária para vencê-las. E nós, como espíritas, já conhecedores do Evangelho, como é grande a nossa responsabilidade. É por isso que precisamos estar vigilantes em relação aos nossos atos, palavras e pensamentos, para que manifeste sempre o que de melhor temos aprendido na doutrina e que nos facilita o entendimento. Vamos vigiar os pensamentos e pensar sempre no bem. Vamos vigiar as palavras, para evitar o mal que elas possam fazer. Façamos todo o possível para dizer palavras de carinho, de bom ânimo e de conforto e de esperança. Vamos vigiar as ações para sermos instrumentos úteis para a espiritualidade maior, em auxílio aos necessitados. Vigiar é estarmos atentos para que não sejamos escravos de ilusões e imperfeições, nos transformando em verdadeiros espíritas e aproveitando essa encarnação para aprender a amar, para ajudar e servir sempre, em nome de Jesus, em prol da nossa própria felicidade. O orar e vigiar também diz respeito ao controle dos nossos pensamentos, ter o domínio do autoconhecimento. E vale lembrar que o verbo orar, que está relacionado à oração, é uma ferramenta poderosa que está apoiada em uma fé racional e inabalável. E o verbo vigiar está relacionado ao ato de reconhecer as nossas próprias imperfeições, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Jesus sempre nos ensinou sobre os benefícios da prática cristã do vigiai e orai, e nos leva à reflexão de mantermos a sintonia com os bons espíritos, sempre elevando os nossos pensamentos, exemplificados através de nossas atitudes e ações no bem. Quando vamos à casa espírita para ver uma palestra ou trabalhar, precisamos estar atentos a esses ensinamentos
de vigiar e orar. Ele é muito importante para a elevação dos nossos pensamentos, para que possamos auxiliar os espíritos amigos na realização das tarefas em benefício dos encarnados e desencarnados. Vocês não imaginam os benefícios que conquistamos quando entramos em conexão vibratória com eles, pois deixamos de ser ouvintes e trabalhadores para sermos cooperadores do Cristo. Nunca é demais lembrar que somos responsáveis por todas as atitudes e pensamentos dentro e fora da casa espírita. Por exemplo, um mau pensamento dentro da casa espírita pode dificultar ou até mesmo prejudicar o trabalho do mundo espiritual na casa espírita. É muito importante nos mantermos sintonizados com o plano espiritual, fazermos prece enquanto aguardamos o início das atividades da casa, estarmos atentos na palestra, ser receptivos aos fluidos magnéticos e do trabalho mediúnico. Outro ponto importante é o silêncio dentro da casa espírita. Isso é um comportamento cristão, é um gesto de caridade e fraternidade. E com isso, ficamos mais receptivos e cooperamos com a harmonização do ambiente. O trabalho dos espíritos amigos necessita dos cooperadores do bem e do Cristo. Vamos fazer a nossa parte. Quando estivermos na casa espírita, somos elos importantes para que os trabalhos, quer seja de cura espiritual, de desobsessão e de outras atividades espirituais, sejam realizadas com eficácia. E assim também nós seremos beneficiados. Não custa lembrar que todo o bem que recebemos é medida no bem que pudermos oferecer. Então, vamos contribuir e nos propondo a uma conduta fraternal e de respeito com nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nos colocando sempre à disposição para a doação de bons fluidos que poderão aliviar as dores daqueles que estão enfermos no espírito. É muito importante a nossa presença na casa espírita. Somos convocados à caridade, muitas vezes sem perceber. É preciso, então, nos somar aos espíritos amigos e nos colocando à disposição para ajudar e ser ajudado, seja através da prece, de bons pensamentos ou de uma postura fraterna e cristã, dentro e fora da casa espírita. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos diz: vibra com a vida que estua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio benefício. Esta é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. E meus amigos, minhas amigas, nós queremos encerrar com a música Orai e Vigiai, da interpretação de Cláudia Bittencourt. Eu vou ligar o meu som aqui, e essa também será a nossa prece de encerramento. Tá bom? Deixa eu ligar o som aqui, muito som.
The radio model. Aux input model. Music play model. Seus momentos são joias a conquistar. Um dia, essa querer não se deixar envolver pela tentação. Exercitar o bom ânimo é viver em harmonia. Sorrir pra vida, doando alegria. Se um instante infeliz tira saudade, ora, vigia, vai passar. Momentos de insegurança, instantes de solidão, o amor que me vem dança, um espinho no coração, a voz presa na garganta, petardos querendo saltar, a perda da confiança, a luz que quer se apagar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Se um instante infeliz te assaltar, ora, vigia, vai passar. Só falta agradecer. The Bluetooth device is ready to pair. The radio model. Tá me dando um baile aqui, ó, a caixinha aqui. Mas só quero agradecer a toda essa energia tão boa que chegou a mim, que me tranquilizou,
me deixou à vontade. Obrigado a todos. Até a próxima vez. E que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolve agora e sempre. Que possamos ter uma boa noite de muita luz e de muito descanso. Obrigados a todos por essa noite agradável que passei com vocês. Boa noite e muito obrigado. Até logo.